Boa noite a todos. Começar uma lição da Palavra de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Na mediunidade, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, segunda carta dos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza, e o fio simples transmite o remoinho eletrônico, sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade, e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador da energia. Assim, também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza, mas, se guardas contigo humildade e correção, converte-as no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro no clima da sinceridade é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe a humildade do aprendiz, atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina, na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, rogando as bênçãos de paz, de luz, de amor, para que estejamos sintonizados com a espiritualidade maior, a espiritualidade benfeitora, os mentores da casa, nossos anjos da guarda também, para que possamos receber a lição da noite, a lição do Evangelho, para que possamos absorver o máximo de informação, para colocarmos no nosso dia a dia, para vibrarmos sempre o melhor, vibrarmos positivo e tenhamos sempre a luz do Evangelho em nossos corações e em nossas mentes. E que assim seja. Carla vai falar pra gente, fica à vontade. Oi, boa noite. Tá dando pra ouvir bem? Acho que dessa vez não vai ter problema de me ouvir mais no fundão não, pessoal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carla, eu sou frequentadora do Centro Espírita Missão e Luz. Gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, para a gente poder dialogar sobre um tema
do Evangelho de Jesus. Por ser um tema livre, quando a Marisa me procurou, e sempre quando me propõe um tema livre para falar, eu sempre procuro trazer algo que eu esteja estudando, que eu esteja em dúvidas, que eu esteja em busca. E não raro, já há um tempo, na verdade, eu venho me questionando sobre Deus. O que é Deus? Quem é Deus? Quando se é que a gente pode falar assim, no livro dos Espíritos diz que o que é Deus. Mas, precisamente, a minha relação com Deus. E será que eu realmente tenho uma relação íntima com Deus? E como? Se não, como que eu construo essa relação íntima com Deus? Porque eu percebi em mim, mesmo sendo espírita, e eu sou espírita basicamente desde quando eu nasci, porque eu cresci vendo minha mãe fazendo o evangelho, indo em culto, indo no centro Maria Lobato, onde a gente frequentava tomar passe, mas frequentar mesmo só a partir da adolescência, no grupo de jovens e tal. Então isso... tranquilo. E isso, que isso vai interferir no vídeo, né? E isso, basicamente, eu vou ter que declarar a minha idade aqui, já tem 30 anos. Então, enfim... E aí eu falei assim, gente, eu ainda não tenho, mesmo sendo espírito, uma relação confortável com Deus. E isso me instigou. Eu falei assim, não, isso não está certo. Né? Porque a doutrina espírita vem para realmente, né, depois do Cristo, nos esclarecer coisas para a gente ter uma intimidade melhor com isso. E aí... eu queria que esse nosso diálogo fosse para vocês também uma interrogação, porque como professor eu acredito que a educação é feita de perguntas, de porquês, e não de respostas, porque as respostas são interiores. A forma com que eu vou me religar a esse Deus, como eu vou conhecer Ele na minha intimidade, pode ser diferente de cada um de vocês. Mas eu tenho duas situações aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que me despertaram para realmente fazer esse ir para dentro e falar assim, gente, eu preciso me relacionar melhor com esse Cristo, com esse Deus. Eu, como professora, eu tive uma passagem temporária por alguns meses no SENAC. E, de acordo com o meu relacionamento com alguns alunos, uma aluna que eu tinha mais proximidade, ela veio conversar comigo e falou assim, Carla, eu não tô me sentindo muito bem, porque assim... eu sou adotada. Minha mãe, quando me teve, meu pai, ele trabalhava como motorista da UFO. E quando ela me ganhou, meu pai me conheceu, ainda bebezinho nos braços da minha mãe. Minha mãe adotiva, e o meu pai não podia ter filhos. Minha mãe me entregou para o meu pai me criar. E o pai dela saiu com essa criança da UFO, legalmente. E ela viveu uma vida com o pai. E aí ela falou, mas agora eu tenho um sentimento de culpa, porque o meu pai me tirou, assim, né, cuidou de mim desde quando eu era bebezinha, recém-nascida, mas meu pai passou mal. E eu não consegui levar ele para o médico. E ele morreu nos meus braços. E aí eu olhei aquilo e falei assim, Valéria, por que você está achando que você está abandonada e está com sentimento de culpa? E eu olhei aquela história e disse, gente, Deus foi muito bom com você, porque apesar de você não ter sido criada pela sua mãe biológica, você não foi para um orfanato, você não sentiu a dor da solidão, você teve um pai que te acolheu, e Deus fez uma coisa contigo. Ele te deu a oportunidade de agradecer a esse ser que te acolheu quando você saiu do ventre da sua mãe, quando você veio para a terra, de ficar nos seus braços quando ele saiu dessa terra. Aí eu falei assim, por que você está com tanto sofrimento nessa vida? Aí ela falou assim, saí daquela conversa lá, mas eu saí muito incomodada comigo, porque agora eu tenho que olhar toda a minha história. Ele falou assim, eu tenho que ressignificar tudo que aconteceu comigo, no meu relacionamento com minha mãe, com meu pai, com os meus traumas, com os meus amigos, com a minha vida. E isso, gente, já tem quase 10 anos. Olha o processo de reflexão, tanto que ele é. A outra situação, já foi na pandemia, já no primeiro ano, eu comecei um trabalho a desenvolver, um chamado mesmo, de fazer um trabalho assistencial e tal,
E me chegou um pedido de ajuda para uma senhora, para uma mãe, que estava numa UTI, tinha dado um pré-eclâmpsia, já estava 6 meses debilitada, e era para fazer um pedido para ela, porque ela já estava recebendo alta, e ela precisava de fraldinhas para criança recém-nascida, precisava de leite para criança especial e tal. E eu comecei a fazer esse pedido. Foi um dos primeiros pedidos que eu comecei a fazer aí, de doações e tal. Aí, de repente, e aí a minha irmã, que é também enfermeira, conhecia o caso. E eu comentei com ela, falei assim, não, Carla, eu conheço esse caso é real, a mulher precisa mesmo. Gente, eu só sei que na época eu tinha um Celtinha, e foi chegando coisa, foi fralda, e foi andador, e foi empunhar de coisa, e foi chegando dinheiro para essa mulher. E dinheiro, só sei que no final assim, eu estava com uns R$1.800 para essa mulher. E a gente não tinha pedido dinheiro, a gente tinha pedido doação. E a gente juntou tudo, na hora que eu fui levar, foi umas 2 semanas de campanha. Eu não conseguia levar no meu carro, eu tinha um Celtinha, a minha irmã na época tinha um Fiesta, assim, cara, e o negócio vai ter que me ajudar. E era lá para lá do Piquis, o negócio era longe ainda por cima. Eu cheguei lá com a minha irmã, a gente foi colocando as coisas assim. E eu fiquei com vergonha, que eu falei assim, o Wendel, o esposo, a gente pegou essas coisas aqui, mas eu tenho uma contribuição, o pessoal mandou uma contribuição para você. E eu fiquei com vergonha de dar os R$1.800 pro cara. E na hora que eu mostrei o dinheiro para ele, ele começou a chorar. E ele falou assim, Carla, eu tava quase perdendo essa casa aqui, que eu estava com 4 prestações da Caixa atrasada. E era prestações de R$250. E a gente não sabia, ele não tinha pedido isso. E eu falei assim, caramba, mas Deus sabia. Deus sabia das necessidades dele, a gente não. E eu falei assim, gente, que Deus é esse? Eu falei, meu Deus, mas o que é isso, né? Saímos de lá, passou alguns meses, meu pai foi diagnosticado com câncer. E aí, ele tinha um convênio com a esposa dele, do Ipzeng, mas tinha um exame que meu pai não conseguia fazer por ele convênio, que era um exame de R$6.600, porque foi câncer do pâncreas, ele tinha que desobstruir. Tinha uma pequena cirurgia que tinha que desobstruir a bilis. E a gente não tinha esse dinheiro, e a gente tinha que começar a pedir. Eu falei assim, agora Deus não vai me deixar na mão. Porque eu não tinha cartão de crédito, não dava para parcelar, pandemia, primeiro ano de pandemia. E agora eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham em quanto tempo que eu consegui esse dinheiro para pagar esse exame do meu pai? Chuta, pode estar. 2 meses? 24 horas. 24 horas? 6 semanas. Uma semana? 11 horas. Em menos de 12 horas, a gente conseguiu mais de R$8.000 para o meu pai. A gente pagou R$6.600 e ainda sobrou R$2.000 e poucos na conta para a gente fazer despesa de alimentação com ele, de deslocamento. Eu falei assim, Deus nunca dá uma prova para você sem te mostrar o que Ele vai fazer para você. Então isso E é óbvio que quando a gente está falando de coisas materiais, isso chama um pouco a atenção da gente nesse processo, né? Mas eu falei assim, gente, mas que Deus é esse? Como é que é essa relação? Então, a minha proposição aqui agora, porque eu tenho certeza, se vocês pararem para refletir, a gente for parar para conversar, cada um de vocês vai ter uma história dessa. E eu falei assim, eu estou temendo o quê? Por que eu ainda tenho essa relação de temer a Deus, que foi uma relação construída ao longo do tempo, mas não porque Deus é um Deus punitivo, um Deus que castiga, porque Deus é imutável. Deus sempre foi Deus na sua essência, mas a nossa percepção era o quê? Que Deus era violento, que Deus castigava, porque nós nos relacionávamos assim com o outro, nós agimos assim com o outro. E infelizmente ainda na nossa compreensão até da lei de causa e efeito, muitos de nós sentimos medo de às vezes viver a nossa vida, de errar com medo de uma punição que não existe, porque está na lei divina. Errar é um direito nosso. Tanto é que nós temos diversas reencarnações. O que a gente precisa é não persistir no erro, é aprender com o erro, porque Jesus já disse, né? O amor cobre a multidão de pecados. Por que a gente não põe isso em prática? E aí eu pergunto isso porque eu me perguntei isso. Por que eu me prendo ao passado?
Por que que eu acho que eu sou a representação de um dia ou de uma atitude minha? Isso fica fotografado na gente por eras, séculos, e condicionando a gente por conta dessa relação. E Jesus disse em João capítulo 14, versículo 9, quem me vê, a mim vê o Pai. Então, como a gente vai conhecer Deus? Já que Ele não é esse Deus humano que a gente conheceu, nas atitudes de Cristo. Então, é obviamente que aqui a gente não vai ter tempo da gente passar, né, por todas as parábolas, dizendo todas as parábolas, onde Jesus comentou quem era esse Deus. Jesus nos apresentou um Deus que até então era desconhecido para nós. Então, Jesus nos apresentou Deus como um Pai amoroso e misericordioso. Um Pai de amor, de misericórdia. Né? Então, onde que a gente pode ver esse Deus na fala de Jesus? Por exemplo, quando Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estais nos céus. Então, quando Jesus nos consinta a buscar o Pai, né? O Pai nosso é um Pai de todos nós. Ele não é um Pai seletivo. Não é o Pai das sinagogas, não é o Pai daqueles que fazem adorações, não é aqueles, né? Que às vezes a gente circunscreve as pessoas, né? O Deus amando aquelas que vão buscá-lo na igreja, vão buscá-lo no centro espírita. Né? Deus é Pai para todo mundo. Da mesma forma que Ele faz o bem para mim, Ele vai fazer o bem para aquele que nem acredita nele. Ele vai fazer do mesmo jeito. E a gente fala assim, mas como é que a vida desse cara tá boa? Né? Esse cara deveria passar por uma lição muito boa, né? Na nossa linguagem, na nossa concepção de avaliação e correção, a gente ainda sentencia, a gente ainda não compreende ainda essa amorosidade com Deus. E ao mesmo tempo que Jesus nos ensina a falar que o Pai é nosso, Ele quer que nós o busquemos através da oração, desse momento, dessa comunicação com Ele. Mas busquemos com confiança, com entrega. Senhor, que seja feita a Tua vontade. Qual que é o Teu projeto de vida para mim? Eu aceito. Porque o projeto de vida de Jesus para nós não é exatamente as coisas práticas que a gente acha, mas é o ser espiritual que nós vamos transformar. Que nós vamos ser. Porque até quando Saulo estava indo atrás de Ananias, aquela perseguição, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus foi até Saulo porque Jesus conhecia Saulo como Paulo. Como Ele conhece a gente transformado. Então buscar com confiança e aceitar o projeto de vida que Jesus, que Deus tem para nós, que é a nossa transformação moral. E isso mexe com todas as nossas estruturas, com todos os nossos olhares. E depois, na parábola do filho pródigo. Gente, essa parábola deve ser destrinchada e estudada e refletida por nós, porque a gente tinha 2 irmãos, o mais moço e o mais velho, e o mais moço falou assim, eu não quero essa vida aqui mais não. Junta aqui, me dá a minha herança, meus bens, eu vou para o mundo. E foi. Gastou tudo, ficou na gandaia, veio uma crise econômica, que nem a comida dos porcos ele podia comer. Ele falou assim, mas por que eu estou comendo a comida dos porcos se até os empregados do meu pai comem bem? Olha o raciocínio dele. Eu vou voltar e vou pedir para o meu pai me tratar como se fosse um empregado. Olha o sentimento de culpa dele. É culpa. Na hora que ele chegou, na hora que o pai viu, o pai foi correndo ao encontro dele de braços abertos, o beijou. Naquela época, e hoje ainda é, um homem beijar um filho, fazer gesto de carinho. Naquela época, então. E ele foi de encontro e se felicitou. Então, o pai, quando a gente erra e quer voltar, o pai vai correndo buscar a gente. Se liberta. E aí vamos fazer a festa. O filho ruim, o filho mais novo, possivelmente aquele mais sem experiência, talvez com poucas reencarnações, né? Entrou na casa do pai.
Olha a representação da palavra. Na hora que o filho mais velho ficou sabendo, ele foi cochichar com o empregado. O que está acontecendo? Que barulho é esse? Ah, o seu irmão voltou. Ele ficou indignado. E muitas das vezes, quando a gente estuda a parábola do filho pródigo, a gente esquece de olhar esse irmão mais velho egoísta. Porque ele ficou indignado. Que pode ser nós, espíritas, católicos, os sacerdotes, os fariseus que vão no templo, mas que não entram na casa do Pai, que criticam. Então a gente precisa refletir sobre esse Pai amoroso que acolhe, que vê aquele filho que quis ir embora e ele aceita. Ele sabe que você conhece ele, mas ele aceita que você não quer se relacionar com ele. Ele deixa, mas ele sabe que você vai voltar. A parábola da ovelha perdida. Outro momento. Tinham 100 ovelhas do pastor. 99 estava comportadinha. Uma fugiu. Ele foi atrás. Jesus não foi na estrada de Damasco? Não foi conversar com Saulo? Não foi no poço conversar com a samaritana? Esses encontros de Jesus não são fortuitos. Jesus passou por debaixo da árvore que estava o Zaqueu. Né? Jesus está no caminho de encontro a todos nós. E aí ele foi. Quando ele achou aquele ovelha, o que ele fez? Ele sentou por rede. Ele deu chicotada e falou assim, volta lá junto com as outras. Ele pegou ela e colocou nos ombros. Carregou ela nos ombros. Pegou com todo carinho e conduziu ela de novo até o rebanho. Deus nos pega no colo. O pastor nos pega nos colos. Então Deus não vai abandonar ninguém. Então às vezes a gente olha na televisão e agora, né, com tantos extremismos, com tantas coisas, com rede social a todo momento, a gente olha assim, o mundo está perdido. Mas esse indivíduo que a gente acha que está perdido, e nesse momento ele pode estar, Deus está indo de encontro a ele. Todos vão. Ninguém vai ficar. Foi uma promessa do Cristo. Eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Então a gente não precisa se preocupar com o que está acontecendo com o mundo. Porque está tudo sob controle. A gente tem que preocupar com a nossa disposição no mundo. Da nossa sintonia, do nosso trabalho, da nossa fé. Mas, então, a gente também, Jesus nos mostra um Deus de justiça e de bondade. E não há justiça sem caridade. Porque senão você pune. Você maltrata. Então, na parábola do juiz iníquo ou da viúva, que é uma parábola um pouco estudada para nós, nós temos um juiz que não temia a Deus e que não se importava com as pessoas. E tinha uma viúva que queria justiça por um adversário dela. E ela ia insistentemente falar com esse juiz. O juiz falou assim, só para me ter sossego, eu vou fazer justiça para essa mulher. Aí Jesus fala, se até um juiz iníquo faz a justiça, por que um pai que é justo e bom não vai fazer? Ele vai fazer justiça por todos nós. Ele vai fazer justiça. Então, ele nos ensina a olhar o quê? A olhar, a ter perseverança, na verdade. É porque a gente é muito imediatista. A gente quer. Não estou falando aqui que se a gente sofreu alguma injustiça material, a gente não tem que recorrer a uma justiça material, a gente não tem que ter os nossos direitos, a gente não precisa falar isso, mas a gente tem que saber que realmente, quando a gente fala da lei de causa e efeito, quando a gente fala de tantas coisas que às vezes acontecem, somente a justiça divina que vai nos compensar. Porque até mesmo uma palestra que eu estava vendo um Haroldo esses dias, que é um juiz de direito, falou assim, não há justiça quando você não é restituído do bem que foi tirado seu. Né? Então, a gente acha que a justiça terrena faz justiça, na verdade ela vai compensar algumas coisas. Né? Mas justiça mesmo não é muito bem por aí. Então, ele vai concitar a gente a essa visão de ter perseverança e confiar que a justiça virá.
o Sermão do Monte. Também é um outro momento que Jesus vem trazer para a gente esse Deus de justiça e bondade. E ele faz o seguinte, ele começa o Sermão do Monte falando sobre... Deixa eu só até pegar minha colinha aqui, oração do Pai Nosso. Mas ele começa falando sobre a humildade, não é verdade? Vendo as turbas, subiu no monte, após assentar-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Pobre de espírito no sentido da humildade de se reconhecer filho de Deus. Mas no decorrer do Sermão da Montanha, ele vai discorrendo também sobre as nossas responsabilidades. Aí ele vai falando, bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados, né? E ele vai tecendo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí eu descobri recentemente que eu não sou manso, que eu sou brava, então eu tô correndo o perigo de não ficar aqui, entendeu? Então eu tenho que cuidar dessa parte aqui, mas ele vai discorrendo. Então o que ele vai falando? É justiça e bondade? Te é concedido à medida que você vai aprendendo, que você vai realizando, né? Então a gente tem que fazer isso. E ele termina: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então ele traz, né, o paradoxo dentro da humildade, que às vezes a gente relaciona como uma submissão, e não é, tá no Evangelho que é ser humilde, é não se sentir maior nem pior do que ninguém, né? E também sede perfeitos, como ele vai concitar a gente a desenvolver todo. E aí, gente, o Sermão da Montanha, se não me engano, foi Mahatma Gandhi, que nem era cristão, falou: se todos os livros do mundo fossem jogados fora e ficar só o Sermão da Montanha, nada estava perdido. A gente poderia seguir isso. Então, a plataforma do Cristo de trabalho é o Sermão da Montanha. A gente fala muito aí dos políticos, de tudo, mas a plataforma de trabalho do Cristo, então, se a gente praticar isso aqui, a gente vai. Mas ele fala, ao mesmo tempo que você tem que buscar a humildade, você tem que ir de encontro a Deus, a perfeição, né? Relativa, mas se reconhecendo como filhos de Deus, que é imagem e semelhança do Cristo, de Deus, ok? Dentro desse conceito, então, a gente também tem um Deus de amor ao próximo, né? E amar o próximo é complicado. E aí a gente não pode esquecer da parábola do bom samaritano, né? A rixa dos judeus com os samaritanos, que até da última vez que eu estava aqui a gente falou um pouquinho mais sobre ela. Mas é isso, havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó, que foi acidentado. Foi alguém que passou lá e passou a rasteira nele. Deixou ele desnudo, desconfigurado, ninguém sabia se era branco, se era preto, se era botafoguense, se era flamenguista. Estava lá caído. E passou um sacerdote, olhou. Estou com medo, não sei se as pessoas vão me criticar por eu pegar, né? Que sacerdote naquela época não podia pegar em defunto, ou alguém que ele não achasse que estava vivo. Depois vinha, né? Acho que o levita, que era um trabalhador que ficava junto com o sacerdote, viu e falou assim: mas se ele não faz, eu não vou fazer. Mas vinha um samaritano, que estava indo, às vezes, fazendo qualquer coisa, com seu burrinho lá, com seu camelo, na verdade, burrinho naquela época, camelo, com as suas coisas, viu, foi movido de compaixão. A compaixão. Muitas das vezes a gente se preocupa com o que é amar, o amor ao próximo, mas a gente esquece que para a gente amar, a gente passa pela compaixão. Compaixão é um canal que nos liga do Criador até a criatura, que a gente se compadece sobre ela. E esse canal, o Criador, nos move a ajudar. Todo sentimento de compaixão, para ser concretizado, ele tem que trazer como resultado algo prático. Não basta só, ai, que lindo, né, que dó. Deus vai ajudar aquelas pessoas que estão na guerra, aquelas pessoas que estão na periferia, você chora. Mas o que você está fazendo? Nada. Você está vendo aqui, não está fazendo nada. Então você tem que fazer. E aí o que o bom samaritano fez? Desceu, limpou com as suas especiarias,
Se ele tinha um compromisso, ele cancelou. Ele levou para a estebaria, pagou tudo. E falou assim, ó, se ainda tiver despesa a mais, eu ainda vou comprar. Então a gente para e fala assim, para a gente poder ajudar e amar o próximo, a gente tem que desnudar a pessoa. Porque se a gente se conseguir ou tentar começar a analisar a vida do outro, a gente vai achar justificativa para não ajudar ninguém. Porque todo mundo está numa situação que mesmo provocou. Isso é indiscutível. Então, se a gente for racionalizar, a gente vai achar motivos para não achar ninguém. Então, quem praticou a caridade segundo Deus foi aquele que teve compaixão, que viu o próximo como irmão e o socorreu. Depois, a gente tem o encontro de Jesus com a samaritana. Mais uma vez, ó. E é interessante quando a gente relaciona Deus e o amor ao próximo, quando a gente tem rixas entre os povos, né? Hoje que está tudo tão polarizado, né? A gente não conversa com quem vota no Bolsonaro, a gente não conversa com, né? Então, infelizmente, então a gente tem que ver que Jesus passava por Sicar, que era na região de Samaria, e ficou perto de uma fonte. E claro que Jesus estava esperando uma certa pessoa. E ele ainda fala, na hora sexta. E essa hora sexta é comentada também lá na parábola do semeador. A relação das horas com relação do momento do despertamento que o indivíduo já pode ter para vislumbrar outras coisas. E esse encontro de Jesus, ele é um pouco complexo e é um pouco grande, porque vai um diálogo. Sabe quando você senta com uma pessoa, você vai conversando de um assunto para outro, e quando você finaliza, o assunto é completamente diferente? Foi bem assim, porque Jesus pede água. E ela olha para Jesus e vê um homem sedento. E depois ela fala, mas como que... Aí ela reconhece, né, porque características de judeus e samaritano, ela assim, ó, você é bolsonarista, porque você está conversando comigo? Você é judeu. Você está me pedindo água? E aí Jesus começa a conversar com ela e fala assim, mas e tal, e se você pedisse água e alguém te oferecesse, essa pessoa te iria te dar uma água da vida? Mas ela olha assim para Jesus e fala assim, mas esse poço é fundo, que água da vida que é essa? E Jesus interpela ela, essa água da vida é uma água da vida eterna. Então, se a gente for parar, né, agora a gente não tem muito tempo para a gente entrar nas entrelinhas dessa parábola, mas a gente vai perceber que nesse momento Jesus começa lá com um pedido. O samaritano olha para ele como se fosse uma pessoa comum. Depois ela vê um judeu. Depois que ela vê um judeu, ela já vê um rabino, porque ele já começa a falar sobre a água da vida, a água eterna, e aquele poço era de Jacó, que era um dos rabinos daquela época, que ela seguia, que tinha colocado ali, e aquela fonte, para eles tinha uma representação de uma fonte sagrada, né, da água da vida. E depois disso, Jesus já passa para um outro assunto, e começa a falar, vai lá e busca o teu marido. Ela falou assim, mas eu não tenho mais marido. Aí ele falou assim, realmente você já teve 5 maridos, e o marido com que você está agora não é seu marido. Aí ela falou assim, você é profeta. Então perceba que numa conversa, ela vai mudando a concepção do Cristo. E é como a gente. Às vezes a gente conhece Jesus, a gente vai na igreja, a gente reza, a gente faz isso, mas a gente não tem aquele olhar de saber quem que é essa pessoa. Aí com o tempo, você vai se aproximando e vai entendendo, e vai mudando essas concepções dessa pessoa. E aí, mas na interpretação do evangelho, marido não é só esposo, pode ser o esposo, mas pode ser também essas questões religiosas, esses rabinos que ela já se relacionou, que ela se vinculou. Então Jesus percebeu que aquele com quem ela estava, não era realmente, ela não estava sendo fiel a ele, não estava. E aí Jesus começa a falar com ela sobre a adoração, que a verdadeira adoração vem lá dos judeus, e que ele vai trazer, né, a forma de adorar Deus em espírito e verdade. E aí ela fala, não, eu sei que vai vir uma pessoa, né, um Messias chamado Cristo e tal. Ele fala, eu o sou, com quem você fala. E Jesus, em poucas vezes, ele se coloca, né,
em poucas vezes sim, ele declara que ele é o Messias, mas nas parábolas, poucas vezes, umas 7 vezes a gente vai ver, ele fala assim, eu sou o Messias, né? Eu sou ele com quem você fala. Então, dentro dessa conversa, Jesus mostra pra gente, então, várias vertentes de que a gente hoje está lidando com várias polaridades, que a gente tem que aceitar as pessoas como as pessoas não são só políticas, mas são de gênero, são de orientação sexual, são de trabalho, são de tantas coisas que a gente coloca as pessoas em várias caixinhas assim, e a gente tem dificuldade de se aproximar daquela pessoa. E Jesus foi lá e falou assim, um judeu conversa com um samaritano como se judeus conversassem com um judeu. Qual que é o problema da gente estar lidando com isso? E com relação a essa questão do nosso relacionamento com Jesus. Porque às vezes realmente, aí eu falo de mim, obviamente, nessas minhas indagações, de como que eu estou relacionando com Cristo. E a gente tem que buscar essa investigação íntima aqui. Então Jesus vai quebrar paradigmas ao conversar com a mulher de Samaritana. Ok? E aí, pessoal, diante dessas minhas indagações aqui, eu também comecei a pensar, dentro daquelas 2 histórias que eu contei para vocês, tem uma pergunta, a pergunta de número 10 do Livro dos Espíritos, que me instigou muito, e foi recentemente, que é a pergunta seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Respondem os espíritos, falta-lhe para isso o sentido. O sentido, eu comecei a pensar só no o sentido, mas que sentido que é esse? Porque a gente tem 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar, né? Que também são sentidos espirituais, que são sentidos e temos o 6º sentido, que é a mediunidade. Se a gente já tem tudo isso, então não é por aí que a gente vai perceber, conhecer, né? A natureza íntima de Deus. Então comecei a pensar, que sentido que é esse? Se está na nossa constituição física os outros 6 sentidos, porque a mediunidade é uma faculdade orgânica, então esse sentido também está dentro de nós. Vocês concordam? Concordo. Com o raciocínio? Alguém sabe qual que é esse sentido que nos falta desenvolver para a gente conhecer a natureza íntima de Deus? Eu tenho certeza que sabe. Dar nome é difícil. Dar nome é difícil. É difícil. Mas quando a gente fala do nosso interior, está em nós não tem como dar nome, mas a gente sente. A gente sente. Sente. Ok. Então, quando ela fala em sentir, eu vou ler a questão número 11 do Livro dos Espíritos. Será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade? Acho que quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Gente, eu quero ver Deus. Mas até lá a gente sente. Mas essa vontade de você, eu quero chegar lá. Então, se está me afirmando que um dia eu vou ver, ele o verá e o compreenderá. Seja na forma que ele é, não nessa forma humana, mas a gente, no desenvolvimento espiritual, aí, gente, o pessoal da mediunidade aí, vai me ajudar, Mário, o pessoal aí, porque quando você vai lá em André Luiz e Missionários da Luz, ele fala o seguinte, é nela, na epífise, que antes e agora é a glândula pineal, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. E aí, eu pratico Tai Chi Chuan já tem 12 anos, vai para 13 anos, e a gente estuda assim, um pouco os budistas, né? E os budistas têm aquela questão dos iluminados, né? E eles desenvolviam o chakra coronário. Né? E muitas das vezes, eles eram na época celibatários, justamente não porque eles tinham aversão ao sexo, mas para desenvolver mais
E se você for radiografar os iluminados, os budistas, eles têm o chakra aqui na coloração violeta, expandido. Então, não é uma afirmação, mas é uma investigação, é um diálogo. Eu acredito que o sentido que está falando na questão 10, que vai nos conectar para a gente compreender os mistérios da divindade, está nessa glândula pineal, no desenvolvimento dessa conexão. Pode comentar, Mário. Vocês que estudam aí, pessoal, eu sou médico também, mas eu acredito que está por aí, que tem que estar dentro de uma constituição nossa, um local para a gente poder desenvolver. Então a gente traz aí, e aí a gente vê o que a gente pode fazer, não para a gente viver uma vida mística, celibatária, que a gente sabe que isso não é algo que vai nos elevar, né? Essa vida puritana, né? Por exemplo, eu não vou no carnaval, eu não sambo carnaval, então eu sou melhor daqueles que vão lá e samba. Muitas das vezes a gente se pega fazendo, achando que é melhor, porque a gente vai para retiro, que a gente faz isso, sendo que Deus é pai de todo mundo, né? Então a gente tem que parar e analisar. Então essas indagações, pessoal, é que me fizeram pesquisar e começar buscar ter uma nova relação com Deus no meu dia a dia, para mim me sentir melhor comigo. Não é que eu quero ser uma missionária, não é que eu quero fazer revelações, né? Porque o que eu já entendi também é que a gente faz a nossa travessia coletivamente, mas a nossa evolução ela é individual, né? E a gente está aqui para ajudar uns aos outros. Então, Deus é um Pai amoroso e justo, bom e que nos ensina a viver realmente no amor. Deus sempre esteve e estará conosco, independente das nossas dificuldades e das nossas escolhas, né? E se a gente for falar como Deus é onipresente, Deus está no fluido cósmico universal, Ele está aqui. E por Ele ser a causa primária de todas as coisas, Ele está sendo responsável pela minha fala, pelas vezes que eu dou um pão para a pessoa, pelo abraço que eu dou no outro, pelo palavras de consolo que eu dou no outro. Então, todas as vezes que a gente sente a compaixão, se apieda do outro, porque a piedade bem sentida é amor, a gente está buscando esse relacionamento mais íntimo com Deus e compreendendo Deus na nossa intimidade. E aí o mundo vai falar que a gente está errado. Muita gente vai falar para você, não dá a cesta básica porque a pessoa já recebe a pensãozinha do governo. Você fala, gente, mas chegou o pedido aqui para mim e a pessoa está com necessidade. Você vai fazer o seu processo, a sua caminhada, e você vai, em vez de você dar o pão porque o outro está com fome, você dá a fome porque você não quer ver o outro com fome. Você vai mudar essa relação, porque os Espíritos já nos disseram que enquanto tiver um em sofrimento na Terra, a humanidade toda não vai ser feliz. Então eles nos ajudam, não é porque a gente sofre, é porque eles não querem ver a gente sofrer. E Deus tem essa relação com a gente. Então a gente tem que buscar, né, tudo isso. E para finalizar, pessoal, eu gostaria de lembrar com vocês de um poema que na verdade é uma oração do professor Eurípides Barçanufo, chamado Deus. Eu vou ler, que eu ainda não decorei, mas sempre quando eu ouço esse poema, e a gente sabe que hoje o professor Eurípides Barçanufo é um espírito da esfera crística, e com certeza essa intimidade com Jesus, com Deus, ele concedeu essas palavras para nós. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e vossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor. Na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo do Evangelho. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça dos justos, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na integreza dos íntegros.
Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vale, na eloquência do arado, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nas flores dos vergéis, na relva dos vales, nos matis dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das praças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, nos íris multicolor, nas auroras polares, no oxigênio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, nas gênesis dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha do esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, quando Jesus ora, Pai nosso que estais nos céus, ou quando os anjos, quando contam, ou com os anjos, quando cantam, glória a Deus nas alturas. Meus irmãos, muito obrigada. Essa é a reflexão que a gente tinha passado pela noite. Eu sei que a gente passou por alguns temas bem rapidinho assim, mas eu espero que tenha ficado a reflexão e que a gente possa, na nossa intimidade, ter uma convivência melhor com Deus e conosco mesmo. Muito obrigada. Foi ótimo. Foi muito bom, Carla. Parabéns, muitíssimo obrigado. Irmão Vicente, foi sensacional. A gente vai convidar agora os médiuns para ir para a Câmara de Paz. Jesus te abençoe.